Boa noite, nossos queridos amigos e amigas que estão nos assistindo aí dos seus lares. Estamos aqui mais uma vez, muito felizes, para realizarmos a nossa gravação aí das nossas quartas de poder, né? Os nossos cultos do Ministério da Mulher, que acontecem todas as últimas quarta-feiras dos meses, tá? E aí você pode acompanhar aqui pelo canal mesmo. Hoje nós temos uma mensagem muito especial que vai ser falada e compartilhada conosco com o nosso irmão Gilson, tá? Que vai estar falando sobre um personagem bíblico muito conhecido por todos nós. E depois, então, para nós terminarmos essa noite tão especial, nós teremos uma linda canção que vai ser, então, cantada e compartilhada conosco com o Quarteto Gion, tá bom? Nós esperamos que, a partir deste momento, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração, para que você, mais uma vez, possa ser preenchido através da palavra de Deus. Perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas numa frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Cantar
Ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido que estás nos altos céus, nós agradecemos por estar mais uma vez reunidos nos nossos lares aqui novamente, para este momento em que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Pedimos que neste momento o Teu Santo Espírito visite cada lar que está recebendo, Senhor, a Sua Palavra, que o Senhor possa estar com a mensagem, o mensageiro que o Senhor preparou para este dia, para que possa vir de encontro às nossas necessidades, que possamos sentir o Teu Santo Espírito trabalhando dentro de cada um de nós. Pedimos que continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui com mais um culto das quartas de poder do Ministério da Mulher. E vocês lembram o tema? Um tema muito lindo que tem trazido lindas mensagens para nós, propósitos. E hoje, o tema de hoje é o tema 8, remoção de todas as muletas. Um tema que me chamou muita atenção e também falou muito comigo de uma forma muito interessante. E eu pergunto para você, qual a função das muletas para um deficiente? Você, creio que pensou de uma forma rápida na grande utilidade que tem e na importância que tem, né, um par de muletas para uma pessoa deficiente, né? E agora outra pergunta, e se tirássemos dele essas muletas? Tenho certeza que são perguntas bem óbvias, e você está respondendo rápido aí na sua mente. Obviamente ele cairia, ele sofreria uma queda e não poderia se locomover, não poderia andar, iria ser assim, iria ter grande dificuldade. Nós temos muletas, você sabia? Nós temos muletas sobre as quais muitas vezes nós nos apoiamos nessas muletas para sobreviver o dia a dia, para passar por alguns momentos, e muitas dessas vezes essas muletas se tornam substituição da sustentação que Deus oferece para cada um de nós. Portanto, então eu gostaria que você pensasse, assim como eu tenho meditado nesta meditação, qual é a atitude de Deus quando nos vê apoiado em muletas? Qual que é a atitude de Deus quando nos vê apoiado em muletas? Nós temos aqui um personagem hoje que tem uma vida assim interessante, né? Uma vida, vamos dizer assim, dramática. É a história de Davi. E o personagem Davi, ele é um dos personagens mais citados da Bíblia. Você sabia? Gostaria rapidamente de fazer uma comparação para uma pesquisa aqui, para você ver, juntamente comigo aqui, né? Abraão, por exemplo, ele é citado, o livro, né? 14 capítulos se dá contando a história de Abraão. José, são 14 capítulos também, que é contextualizado ali a história de José. Jacó, são destinados ali para Jacó 11 capítulos. Elias, 10 capítulos é dedicado para contar a história de Elias, os episódios de Elias. E Davi, você já parou para contar, para ver? Davi, nada mais nada menos do que 66 capítulos fala na pessoa de Davi. No Antigo Testamento. Mais 59 referências no Novo Testamento fala sobre Davi. Em seu reinado, por exemplo, as fronteiras do seu reino, do reino de Israel, foram alargadas de 9.650 quilômetros quadrados para 96.500 quilômetros quadrados. Olha, né, a proporção, a dimensão que chegou, né, durante o reinado
do seu reinado, o tamanho e a extensão do seu reino. Mas vamos então para um breve enredo aqui da história de Davi. Uma história muito conhecida e nós sabemos que ela tem episódios assim bem dramáticos. Mas como foi, né, o princípio dessa história? Ele teve primeiro teve a rejeição de Saul por Deus como rei. A sua escolha por Samuel, né, na casa de Jessé, as suas vitórias com Golias depois consequentemente veio a fama, e com a fama veio então uma mudança de residência. Ele sai da casa de seu pai, da família, da casa de Jessé, e passa então a ir morar nas dependências do palácio do rei, né? E ali o ódio e a inveja começou então a tomar conta do coração e da mente do rei Saul. Nós vimos aqui como o rei Saul se tornou o quê? Desconfiado, zangado, né? Quando ouviu o povo cantando louvores a Davi com suas vitórias. Eram muitas e muitas vitórias, porque Davi já havia sido escolhido, né? Deus já havia rejeitado a Saul, e então Davi já estava ali juntamente com o exército de Saul, conquistando grandes vitórias. E assim então as guerras continuaram, e Davi com isso começou então a ter primeiro uma posição. Ele tinha um posto, uma posição já ao lado do rei, juntamente com a família do rei. Ali juntamente com o rei, Davi também teve logo mais uma filha prometida, né? Uma das filhas de rei Saul foi prometida a Davi. Ele teve também Samuel, um profeta que o procurou, que ungiu, concedeu a bênção do Senhor sobre ele, uma amizade muito grande, um carinho, uma estima muito grande ele tinha para com o profeta, né, que o abençoou e ungiu como rei. Ele tinha também um grande amigo, a própria palavra de Deus fala que há amigos mais chegados que um irmão. O filho de Saul, Jonatas, era um grande amigo, né, de Davi. E todas essas pessoas então, que estavam rodeando e estavam no convívio dele, eram nada mais nada menos que apoio que Davi encontrava para viver a vida, para continuar vivendo, agindo, procurando o máximo viver de acordo com a vontade de Deus. Nós queremos lembrar e destacar, né, que Davi, ele era desde jovem um homem muito humilde, íntegro, reto, e tinha sempre um desejo em seu coração de fazer a vontade de Deus, né? Andar nos caminhos de Deus. E com isso, Deus o escolheu para um propósito, pelo qual nós estamos estudando, um propósito muito grande. Assim como ele tem um propósito na minha vida, e assim como ele tem um propósito na sua vida. Ele escolheu para um propósito muito grande. E Deus então, colocando ele diante desse propósito muito grande, Deus começou a agir na sua vida, mas de uma maneira que ele fosse retirando de Davi as muletas com o qual ele se apoiava, as muletas com o qual muitas vezes ele encontrava auxílio, socorro, compreensão, num ombro amigo, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo. E Saul então, quando ele se rebelou, quando ele começou a ver, né, as vitórias de Davi, o coração dele encheu então de ciúmes, e por medo de perder o trono, Saul também passou a temer Davi. Passou a temer a Davi. E com isso ele então passa agora a planejar, a arquitetar contra a vida de Davi. E um dia, por exemplo, ele estava perturbado já, né? Saul, e enxergando coisas e vendo coisas, e quem o consolava era o próprio Davi tocando a sua harpa. E um dia ele estava lá tocando a harpa para Saul. E de repente, no momento dessa loucura, ele lança uma flecha
contra Davi. E Davi então se esquiva daquela flecha e ele então fica claro na mente dele, nossa, né? Como que se eu e você, imagine a cena dramática, esse homem tá louco, né? Tentando aqui me matar, eu tocando para ele e ele tentando me matar. E Davi então sai dali daquele lugar, né? Correndo, e Saul então, totalmente atormentado, ele continua então arrumando meios e maneiras para poder, praticamente a intenção era matar Davi. E Davi então, um primeiro momento, ele perde então uma das muletas com o qual ele se apoiava desde que ele foi chamado para um propósito. Era um posto que ele adquiriu, um posto que ele ganhou, né? A posição, ele perde essa posição. Na sequência, no desenrolar da história, num outro momento, uma outra trama foi feita para Davi. E na noite em que Davi iria ser morto à espada na sua própria tenda, a esposa ficou sabendo, né? Então agiu, deu um recado para ele, falou: se você permanecer aqui, você vai ser morto. Então, o que ele fez? Ele fugiu. Agora, um fugitivo. E quando ele foge, ele perde também a esposa. Ele passa a viver longe da esposa. O pai chegou, né, na tenda, e quando encontrou lá, somente a esposa perguntou: cadê aquele homem que almeja roubar o meu trono? A esposa disse: mentiu para o pai. Ele me ameaçou de morte e fugiu. E desde esse momento, né, Mical e Davi nunca mais se entenderam. Mesmo depois de se encontrarem e viver junto, eles nunca mais se entenderam, né? E ele então passou a não ter mais agora a presença e o apoio de uma esposa. E agora como um fugitivo, e Saul sempre em seu encalço. E no meio dessa caça humana, um momento Davi então se sente sozinho e procurando refúgio sempre, procurando entender a situação, porque ele tinha certeza de que ele não estava fazendo nada de errado, estava seguindo tudo o que era para ser seguido, com honestidade, sinceridade em seu coração. E aí então, o que ele faz? Ele busca auxílio em outro apoio que ele tinha, no profeta Samuel. O profeta Samuel, então, né, tem esse encontro com ele, decide levar ele para se esconder lá no templo, junto com os profetas, e dali, mal eles chegaram, os soldados de Saul já sabiam que eles iam estar lá, já tinha a mensagem que eles estavam lá, foram para lá, teve que fugir, e quando ele separou do profeta, não encontrou mais, até o profeta vir a morrer no futuro. Agora não tinha também mais o apoio do profeta. É mais uma muleta que Davi se apoiava, que tinha para se apoiar, mas que foi tirado de Davi. Depois deste momento, muitos caminhos ele percorreu, e um dia ele teve um encontro com o seu grande amigo Jonatas. Um grande amigo Jonatas. E ele então fala com a voz: Jonas, por que o seu pai, né, quer tanto me matar? E Jonas, na sua inocência, na sua sinceridade, sem saber de nada, disse, né, que o pai dele não fazia nada, nem grande nem pequeno, sem antes o consultar. E ele deixou muito claro: como o Senhor vive, Davi disse, como o Senhor disse, vive, a morte está de mim a um passo. Olha a expressão que ele usa: a morte está a um passo de mim. Ou seja, constantemente ele estava sendo perseguido e a morte atrás dele. Você já imaginou uma situação dessa? Você já imaginou uma situação dessa? Viver uma vida sentindo que a morte está a um passo de mim, de você, de nós? Que situação dramática, que vida dramática. Então, Jonatas fala com ele para ele ir em paz e que iria arrumar um jeito de enviar mensagens quando soubesse que alguém pudesse ir atrás dele.
E eles se separaram naquele momento, eram grandes amigos. Se separaram naquele momento, os dois, e depois ele também não encontrou mais com Jonas e ficou sem também o apoio, a grande amizade, o suporte. E como o tema está dizendo, mais essas muletas, esse apoio que Davi tinha, que era um grande amigo, foi tirado dele. E a última muleta, que na vida de Davi, diante de tantos acontecimentos, foi tirado dele, foi inclusive o amor próprio. Um dia sem ter mais para onde ir, sem achar mais saída, sem enxergar mais o que fazer, só fugindo, com a morte sempre no seu encalço. Ele vai para Gate. Gate nada mais era do que o quartel-general dos filisteus. E lá havia o rei Aquis, era totalmente inimigo do povo de Israel, inclusive do próprio Davi, que havia ali na cidade de Gate. Foi onde viveu Golias, que ele próprio matou. E ele então vai para Gate. E ele então indo para Gate, sem ter mais para onde ir, ele ainda faz uma coisa surpreendente. Ele simula um momento de loucura ali para tentar, através disso, encontrar refúgio e proteção ali. E com isso, se vê na postura e na atitude dele, que o amor próprio dele, naquele momento, já também não estava mais tendo e assumindo o controle da sua vida. Pois ele foi de encontro ao inimigo, né, com pensamentos de encontrar ali de alguma maneira refúgio. Né? Amigos esses que eram totais rivais do povo de Israel. Muito maus e principalmente a pessoa de Davi. Quando ele estava na região de Gate, imediatamente ele foi reconhecido. Ele era muito conhecido. E ele foi levado na presença do rei. Quando ele foi levado na presença do rei, diz o relato bíblico que ele chegou lá espumando para a boca, esgranhando-se nas portas. E olha que situação que este homem chegou, no fundo do poço. E ele chegou de uma tal maneira, ele simulou uma loucura de tal maneira que o rei aqui se espantou. Por que me traz aqui um louco desse? Já não se basta os loucos que tem em volta de mim aqui no palácio? Leva ele daqui, como você diz, tira ele da minha presença. Queridos, no momento desse, nem próprios inimigos, nem naquela situação ali, ele encontra também amparo e refúgio. E Deus tem maneiras impressionantes de trabalhar comigo e com você, conosco, com seus filhos, com seu povo. Há um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês nesse tempo. Ele se encontra em Deuteronômio, no capítulo 33 e no verso 27. Ele diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Só Deus é a nossa força. Só Deus é a nossa força. Em última análise, só devemos então nos apoiar em seus braços eternos. Veja bem o que diz também Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Assim diz o Senhor. O de Deuteronômio é fantástico quando diz: só Deus é a nossa força. Só Deus é o nosso maior apoio que nós podemos encontrar. Só Deus é que tem aquilo que você e eu precisa para nos sustentar. Eu gostaria que você refletisse nesta comparação que a meditação está fazendo com relação às muletas. A gente sabe e percebe que as muletas são essenciais na vida de um deficiente físico. As muletas podem me ajudar muito no momento em que eu me machucar, em que eu não puder me locomover com uma perna. Mas a muleta não faz com que eu corra, ela não faz com que eu seja ágil. Vocês entendem? Muitas vezes nós podemos encontrar apoios
e dependências nesse mundo, talvez eu possa colocar a minha força, o meu apoio no meu trabalho. Talvez eu possa colocar toda a minha força e o meu apoio na minha esposa. Talvez eu possa focar o meu apoio, a minha força num amigo. Talvez eu possa colocar a minha força e o meu apoio na conta bancária que eu tenho, no meu saldo. Percebe? Eu não estou aqui dizendo que a gente não devemos fazer isso. Muito pelo contrário, o ser humano foi criado para se relacionar e para, através desses relacionamentos, ajudar um ao outro e muitas vezes ter esses apoios. Mas nós não podemos fazer dessas muletas, desses apoios, a nossa linha de regra e fé. A nossa maior sustentação, como diz o texto aqui, só Deus é a nossa força. Só Ele pode conceder a você o que você precisa para que você possa cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Pois retirando então as muletas e os apoios de Davi, ele chegou numa situação que ele começou a compreender que o que ele precisava era deixar o quê? Deus assumir totalmente o controle e o santuário do seu coração. É o que ele almeja para mim e para você. Assumir totalmente o santuário do meu e do seu coração. Nós vamos precisar sim de apoio durante a nossa vida, na família, nos amigos, mas o nosso verdadeiro apoio, a nossa verdadeira fonte de força que vai nos sustentar, que vai nos libertar, que vai nos guiar para cumprir o propósito final da nossa vida, é o nosso Deus. Que Deus possa abençoar a você e a mim, e que talvez Ele possa estar trabalhando na sua vida de algumas maneiras, e talvez você esteja passando por algumas situações, mas saiba que muitas vezes Ele está retirando algumas coisas que precisam ser retiradas, para que o verdadeiro propósito dele seja cumprido na sua e na minha vida. Né? Há um hino que fala sobre essa soberania de Deus. Né? Ele se chama Alfa e Ômega. Né? Ele é Deus. Ele é o início, Ele é o fim. E é nele que nós devemos confiar e colocar todas as nossas esperanças. É o meu desejo a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido e bom Pai que estás nos céus, gratos te somos pelo dom da vida. Cremos no Teu poder e na Tua graça, e que o Espírito Santo continue fazendo essa obra de transformação na vida de cada um de nós. E que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a confiando e crendo nos Seus planos, através da esperança que a Tua Palavra tem para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude para que a nossa vida possa cada vez mais cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos ir nos libertando muitas vezes de algumas muletas que por vezes nós pensamos que ela está nos ajudando, mas muitas vezes ela pode estar dificultando o meu caminhar, o meu andar, para que o seu propósito cumpra verdadeiramente em mim. Ajude a cada um de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, por tuas bênçãos, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eis que o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristeza
Senhor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. E essas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. E feito está, feito está, feito está, feito está. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim. Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou pra sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Filho de Deus, Rei dos Reis,